seja pela música, pela gastronomia, pelas festas, pela alegria, pela determinação, pela união familiar e heranças no modo de se expressar e se comportar. Se a Itália está longe fisicamente de Valinhos, Valinhos está perto da Itália em suas raízes, que determinaram toda a formação da cidade. Segundo informações do Vice-Consulado de Campinas, Valinhos é o município que mais possui descendentes de italianos da região metropolitana de Campinas, e é da história deste povo que podemos entender um pouco da Valinhos de hoje. No fim do século XIX, após uma longa jornada cruzada pelo Oceano Atlântico, os imigrantes chegavam a São Paulo e eram encaminhados às fazendas de café do interior, onde passariam a substituir a mão de obra escrava e também onde passariam a ser conhecidos como colonos. E foi desta forma que Valinhos entrou na vida das famílias Andreoli, Antoniazzi, Barbin, Barbizan, Barchesi, Bissotto, Borin, Busato, Calzavara, Capelato, Capovilla, Franceschini, Giuliato, Manfrinato, Mamprim, Milani, Moleta, Orsi, Perseghetti, Pezzi, Pozzuto, Roncaglia, Sabatini, Escabelo, Espadaccia, Spagnoleto, Stopiglia, Tordin, Trento, Trombetta, Zanivan, dentre outras pioneiras da imigração italiana de Valinhos. Grandes italianos também foram responsáveis pela transformação da cidade e entraram para a história do município, como José Milani, que criou a Companhia Gessi em 1897, adquirida mais tarde pelo grupo Unilever. Carlos Franceschini, que fundou a Cerâmica Concórdia no início do século XX. Ângelo Capelato foi o pioneiro dos transportes coletivos ao criar na década de 20 do século passado a primeira empresa de transporte coletivo. Lino Busato trouxe para Valinhos as primeiras mudas de figo e com isso mudou nossa economia e possibilitou a criação da Festa do Figo. Foram os italianos que deram contorno às nossas culturas e tradições. No início do século XX, com o fim do ciclo do café, a presença dos imigrantes italianos foi ainda mais marcante no centro do distrito, especialmente em função da fé. A banda musical, que mais tarde virou Corporação Musical, e o Coral Santa Cecília, que hoje é o Coral Municipal, foram nossos dois primeiros movimentos culturais que se apresentavam, muitas vezes, nas festas religiosas da cidade. A chegada do cinema por descendentes de italianos também transformou alguns hábitos da população. Cine Biju, Cine da Paz, Cine Brasil e Cine Saturno foram empreendimentos das famílias Concon, Espadaccia e Olivo. Na vida política, a presença deles não foi diferente. Participaram ativamente do movimento emancipacionista criado em 1952 e que culminou com a instalação do município de Valinhos em 1955. Foram muitos os descendentes de italianos que foram alçados aos cargos de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e presidentes de Câmara, e assim continuaram a contribuir para o progresso e desenvolvimento de Valinhos, além de participarem também da fundação da Santa Casa em 1960. Os anos se passaram e os pioneiros pelo tempo e pela idade foram partindo. Seus descendentes foram se ocupando de outros afazeres e a cidade aos poucos foi vendo essa identidade se perder com o tempo. Foram eles próprios, os descendentes de italianos, a exemplo de outras associações italianas já criadas, resolveram mudar esse destino e em dezembro de 1990 deram início ao processo de criação e fundação da Associação Cultural Ítalo-Brasileira de Valinhos, fundada oficialmente em 12 de março de 1991 e que em 2011 está completando 20 anos de atividades. Aí no finalzinho de 90, então eu comecei a convidar algumas pessoas para que sejam os sócios fundadores. Então tinha 13, 14 pessoas lá que foram convidados para formarmos a nossa associação. E graças a Deus fundamos ela e em 91 foi fundada realmente com os estatutos já, logo em seguida fiz o registro, legalizei toda ela e aí nós começamos a fazer os nossos almoços. Nossas festas assim. Aquele amor para a Itália que não morre, pensamos que tantos italianos que tem aqui em Valinhos mereciam uma associação e a fundamos. Valinhos sempre foi uma colônia italiana desde os primórdios do século passado, né? E várias famílias vieram para cá, aqui se dedicaram inicialmente ao café
e depois a fruticultura, e acabaram formando uma comunidade. E a gente pensou na sociedade italiana como uma forma de aglutinar essas famílias. Dentre os objetivos da associação estão a promoção e a divulgação da cultura ítalo-brasileira, além do resgate das tradições dos imigrantes italianos e de seus descendentes, e também da divulgação e do ensino do idioma italiano na cidade. O meu sonho era que Valinhos tivesse uma associação bastante atuante, né? E que resgatasse não só a língua, que a língua italiana é muito bonita, e eu sou como é que fala? Suspeita de falar, mas enfim, é uma língua sonora, é uma língua bonita, mas também as tradições gastronômicas, as tradições musicais, né? As danças, o folclore, né? Que tivesse mais na cidade, mais encontros entre as pessoas interessadas em falar italiano, em conhecer a terra dos seus antepassados, né? Isso era um grande sonho, é um grande sonho que eu tenho, e espero que a associação consiga continuar o seu trabalho com o afinco que ela tem tido durante todos esses anos. Espero que ela consiga. Desde a sua fundação, a Associação Italiana tem se esmerado na execução dos seus objetivos, especialmente na promoção de eventos, palestras e encontros que propiciem aos descendentes de italianos uma ligação mais próxima com suas tradições e cultura, e também com a Itália, o país que legou a Valinhos o seu DNA. E eu participei destas atividades todas, principalmente dando um cunho de assessoria jurídica, elaborando as atas de fundação, elaborando os estatutos, e a inauguração se deu num espaço à época cedido pelo Valinhos Clube, e bastante memorável e bastante significativa para a comunidade, e eu acho que Valinhos hoje está de parabéns por contar com mais esse marco que, modéstia à parte, falando em nome dos associados, já é um marco integrante da comunidade. Nesses 20 anos de atuação, presidiram a associação Antônio Félix Trento, Segismundo Romano José Celani, o seu Dino Celani, Cesare Crisanti, José Henrique Conte e Franklin Duarte. Cada um, a seu tempo, deu a sua contribuição na organização e estruturação da associação. Então a gente vê que ela evoluiu nesses 20 anos, evoluiu para melhor, né? Todo o período que passou, ela foi melhorando, cada vez fazendo mais atividades, formando alunos de italiano, tendo um papel assim reconhecido já na cidade de Valinhos como entidade que cuida da causa italiana no município. Ela já tem essa imagem no município bastante sólida, né? Desde o início, a associação tem pautado seus trabalhos no resgate da cultura italiana. A tradição sempre presente faz com que os seus associados estejam sempre participando de festas e jantares e também visitando anualmente a festa de São Vito em São Paulo. O destaque é para a Semana Italiana, onde são realizadas palestras, a apresentação de filmes e a celebração da tradicional missa em italiano. Toda essa gama de tarefas, essa gama de atividades feita por voluntários, aqueles que acreditam e gostam da cultura italiana, assim como eu, assim como todos os ex-presidentes que passaram, os descendentes, os filhos de italiano, e simplesmente aqueles também que gostam da cultura e contribuem com alguma coisa, seja com o tempo, ou seja com o serviço, ou seja com valor financeiro, ou seja com qualquer tipo de ajuda. Todo aquele que vem para somar vai estar contribuindo para resgatar essa cultura no nosso município. Ao longo desses anos, outro mérito da associação foi o de levar até os imigrantes da colônia italiana de Valinhos informações e orientações sobre cidadania italiana e sobre pensão e aposentadoria italiana, algo que os descendentes tinham dificuldade de obter. Através de parceria com o patronato INAS, essa situação mudou e hoje todo tipo de informação e orientação é facilmente obtido por aqueles que desejam a cidadania e outras informações.
É desta forma que a associação segue seu caminho e seu objetivo para que Valinhos não perca sua característica de ser, na essência, uma piccola Itália. Adoniran Barbosa, sambista ilustre, nascido no município, cuja família era italiana da cidade de Cavarzeri, região de Veneto, é mais uma ligação que Valinhos tem com a Itália. A descendência italiana deixou raízes na vida de Adoniran, assim como na maioria dos valinhenses. Piove, piove, há tempo che piove qui, Gigi, e io, sempre io, sotto la tua finestra, e vuoi senza me sentire, ridere, 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 di queste infelici qui. Ti ricordi, Gioconda, di quella sera in Guarujá, quando il mare ti portava via e mi chiamasti, aiuto dal cielo, la tua Gioconda ha paura di quest'onda.